Saudações a todos vocês, como vocês estão? Aqui começando mais uma live do Conde, neste Brasil que vocês estão acompanhando aí com tanta atenção, junto com todo o noticiário tradicional, progressista e também, opa, eu tenho que fechar o som aqui do YouTube para eu poder monitorar. Estamos aqui, Tomás Aquino, saudações. Maria Amélia Nascimento de Oliveira, olha só quantos coraçõezinhos já chegando, começando mais uma live do Conde, então. Os gatinhos, Tomás Aquino perguntando, Lé com Cré é a minha sugestão de nome. Olha, eu vou dizer para você, vou começar falando do gatinho, meu querido Tomás Aquino. É o seguinte, os gatinhos estão ótimos, e eu levo essa coisa do nome muito a sério. Como eu sou linguista, eu tenho um fetiche, eu tenho um problema. Então, assim, eu estou esperando o nome aparecer, né? Como, ah lá, ele já está chegando aqui. Eu estou esperando o nome aparecer. Ele vai aparecer. Eu não quero impor o nome. Eu acho que o nome vai chegar. Então, estou esperando chegar. Pensei, Simon Garfunkel. Eu não quero politizar. Eu não quero parecer dar nome estrangeiro. Eu pensei Pena Branca e Chavantinho, me pareceu bonitinho. Mas eu vou esperar mais um pouco. O nome vai aparecer. Então, enquanto ele não aparece, vocês podem continuar me sugerindo nomes para os gatos, porque eu também gosto dos nomes sugeridos, mesmo que eles não sejam o batismo oficial dos meus gloriosos e queridos gatinhos que me fazem companhia agora. Esse gato aí, o branquinho, né? Que é mais amiguinho, dormiu aqui no meu pescoço. Ele é uma figura, né? Muito bom, é muito bom. É bom para a gente buscar a humanização, buscar um pouco de sanidade, né, nos bichinhos, e eu recomendo, na verdade, recomendo. O que eu achei super estranho, começando um pouco aqui descontraidamente com vocês, foi quando eu fui no pet shop, para comprar os produtos para o gatinho, né? A caixinha, a areinha, tal, uma casinha, aquelas coisas, né? Aí me impressionou, porque assim, a fofice das atendentes, né, que estavam lá no pé, me deu medo, né? Ai, que lindo! Você comprou um gatinho? Ah, você comprou não, você tem um gatinho, porque eu não comprei nada, né? Eu adotei dois gatinhos que eram da ONG aqui de Caçapava. É, mas uma fofice, sorriso aqui, assim, e eu assustado, falei, areia, eu tô precisando de areia. Você tem areia? E a pessoa queria falar dos gatos e tal. Eu falei, bom, é divertido. Bolacha e biscoito é bonitinho, Ana Lúcia Cruz aqui. Bom, vamos começar nosso assunto político, porque o Brasil não é nada fofo. Fofos são os gatinhos, mas o Brasil não é fofo. E o Brasil é muito menos do que isso, e nem não chega a nenhum tipo de fofice. Nem sei se o Brasil um dia foi fofo. Acho que fofo não é um adjetivo aplicável ao nosso país. E definitivamente não é. Eu estou um pouco preocupado, ah lá, fazendo bagunça. Estou um pouco preocupado com essa cobertura, né? Primeiro, a saúde do Bolsonaro, que já é um lugar assim de extrema obscuridade generalizada, né? Ninguém sabe de nada ali, né? Ninguém sabe de nada, nunca soube. E agora isso fica mais gritante em função dessa internação, desse pós-operatório que vai se arrastando, com informações que são conflitantes, que não condizem nem com o repertório habitual de relatórios médicos de um hospital, de um pós-operatório, relativamente que deveria ser simples, como esse, que é retirada de bolsa de colostomia. Então, são várias questões estranhas. Estão fazendo uma bagunça aqui. São várias questões estranhas. São questões que eu vou jogar, porque senão vai atrapalhar a minha live. Vai para lá! Vai! Eu não consigo me concentrar. Desculpa. Eu não joguei no gatinho, eu joguei ali pertinho deles, tá? Então, eu fico preocupado porque a imprensa está cobrindo essa situação de uma maneira absolutamente... olha, é deprimente o que a imprensa brasileira faz. Eu fico imaginando, vocês sabem disso, né? Quando a Dilma Rousseff ficou doente, ela deve ser recuperada de um câncer, um linfoma. Quando o Lula ficou doente,
Não me lembro do Lula, talvez não tenha sido tão ostensivo, mas a Dilma, quando ela teve esse problema que ela teve, o câncer que ela teve, a imprensa foi de uma maldade, foi de uma, sabe, fez uma cobertura, todos os articulistas da imprensa perguntando se ela não iria morrer, se ela poderia ser candidata, se ela tinha condições de assumir um país, e todo mundo já dizendo, não, não tem condições. O Merval Pereira era um, né? Não tem condições de ser presidente com uma doença dessa. Isso é colocar o povo numa situação de fragilidade, de incerteza. Eles fizeram isso com a Dilma Rousseff full time. E aí a gente percebe a diferença em todos os sentidos. Né? Dilma Rousseff superou, o Lula superou um câncer com como lutadores. Ela também como uma lutadora, né? Não é fácil, passa por quimioterapia, perde cabelo, é uma situação que demanda muita atenção, muita disciplina, enfim, e fé também, porque as coisas com o câncer não são assim resolvidas facilmente. Então, eu vejo a cobertura da imprensa que o Bolsonaro me dá. A Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo. Gente, é uma coisa ridícula. Sabe o que parece? Vocês se lembram que numa geração, não sei se a minha geração de 40 anos vai lembrar disso, mas parece o Silvio Santos, né? A imprensa brasileira está a cara do Silvio Santos. Lembra? Há muito tempo atrás, tá aquele programa de domingo lá do Silvio Santos e tal, né? Domingo no Parque, não sei o quê, roda-roda, gira-gira, roletrando, não, soletrando, sei lá como é que era aquele negócio lá do Silvio Santos. Aí, no meio do programa, quando ainda a gente estava, era a época do Figueiredo e tal, né? Aí vinha assim, o dia do presidente. O locutor Lombardi, acho que o Lombardi falava, o presidente passou o dia plantando um pequeno pezinho de carvalho, não sei o que, na onde e tal. E aí, era isso. Domingo do Presidente, o Luciana Blus está lembrando aqui, Domingo do Presidente, tem esse nome ainda. Eu acho que é o Lombardi que falava, era uma coisa ridícula, era uma coisa medonha. A gente era criança, assistia aquela porcaria lá, porque não tinha internet na época, né? Nem celular, nem smartphone, e tinha que assistir essa porcaria. Bom, é isso, a imprensa está fazendo isso com o Bolsonaro. É uma coisa que dói no fundo da espinha. Que sabe, assim, o presidente disse que está bem, que vai voltar. Vai para lá. Vai para lá. Quase estragou tudo aqui. E o gato, ele faz besteira e olha para você assim, né? Aquela cara de quem... gato, não vai fazer isso comigo. Então, a gente tá engraçado? Eu espero que esteja engraçado, que vocês não se sintam desrespeitados. Eu acho que é a linguagem da live, né? Se ficar uma coisa muito ostensiva, me falem, tá? Eu não brinco mais. Eu prendo o gatinho para fazer a live, mas e nunca mais a gente vai ter esse tipo de situação estranha que a gente tem aqui. Mas, sabe, a Folha de São Paulo, o presidente vai se recuperar, ela mancheteia esse tipo de coisa, mancheteia, põe manchete em letras garrafais a declaração de um assessor porta-voz do presidente, totalmente interessado, que jornalismo é esse? O presidente está se sentindo ótimo, aí no dia seguinte está lá o médico do Albert Einstein dizendo, não tem previsão de alta mais. Aí você tem infecção, a bactéria, né? A bactéria, tem muita gente aí torcendo pela bactéria. A bactéria é filha de Deus também, né? A bactéria, acho que ela merece o respeito também. Mas tem septicemia, aí aparece não sei o quê. Aí a gente tem, digamos, basicamente o relato desse tipo de intervenção que o Bolsonaro acabou de passar, que é uma intervenção para retirada de bolsa de colostomia que dura 1 hora, durar 7 horas. Quer dizer, é uma situação, né? Uma situação, gente, né? Se tivesse jornalismo para investigar realmente isso, pegar a informação de bastidor ali do Albert Einstein, pegar a informação, tentar conversar com algum médico ali que esteja sabendo de alguma coisa, mas é função do jornalismo, buscar o que está acontecendo. E não busca nada. Então, por quê? Mas isso tem uma organização, isso tem um porquê, né? Esse comportamento evidente, e é isso que eu quero dizer para vocês, do que está se tratando isso. Primeiro lugar,
A situação para o Bolsonaro nesse momento é muito confortável. Internado, vocês sabem disso, como ele é uma pessoa absolutamente sem compromisso com nada, internado, ele fica blindado, né? Ele fica protegido. As pessoas não vão atacar o Bolsonaro agora com ele blindado, com ele internado, né? E aí você fica nessa coisa assim absurda da imprensa, o presidente vai melhorar, o presidente, sabe, essa torcida maluca que não tem nada a ver com jornalismo, cobertura jornalística, uma coisa assim deprimente. Por outro lado, a blogosfera também está cobrindo isso, inclusive o Brasil 247 é o único site que está dando um destaque especial, e eu acho que isso tem a ver com a intuição também do Leonardo Atush. Acho que ele está certo, acho que tem mato nesse coelho da internação do Bolsonaro, e particularmente eu acho que é uma situação que vai mudar a cara do Brasil em definitivo daqui a alguns dias ou semanas, mais provavelmente semanas. Eu estou sentindo que a situação, o Bolsonaro não vai sair daquele lugar. Porque a situação em Brasília já está posta. O governo começou sem o Bolsonaro. Obviamente, ele não abriu mão da presidência para o Mourão, mas na prática é um morto-vivo. Bolsonaro é um morto-vivo. Pior que o Tancredo Neves. Ele não está começando a ingerir líquido agora, se for verdade. Eu ainda vou explorar um pouco mais essa situação, essa mise-en-scène toda aí. Mas o fato é que Brasília já está funcionando. Funcionando no mau sentido, né? Com mau funcionamento. Mas ninguém está ligando para o Bolsonaro, mesmo saudável, ele não tinha nenhum tipo de liderança com relação ao governo. Por isso que fica, a meu ver, confortável para ele, porque a internação, a doença, de uma certa maneira, redime ele da incompetência política que ele tem. Então, como ele não sabe realmente liderar uma equipe, doente fica mais fácil, porque a equipe não está sendo liderada, mas ele está doente. Então, não tem problema. Bom, minha visão. Acho que nem é uma das mais pessimistas e deletérias com relação ao Jair Bolsonaro, né? Extrema dificuldade para tudo na vida. E aí, veja, Brasília já está a todo vapor, o Moro operando, produzindo o seu projeto daquela maneira. Nós comentamos ontem o projeto do Moro, né? O projeto do Moro, inclusive hoje, é um fiasco sem precedente, né? Não teve um jurista no Brasil que tenha dito que aquilo ali tem algum valor. Né? Não tem um jurista. A OAB se manifestou também contra esse projeto, generalizado. Acho que só o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que ponderou, e a Folha, o Globo, eles continuam com aquela... Sabe o que acontece? Eu tô digredindo muito, mas se dane, eu vou digredir assim mesmo. Existe um pressuposto de produção jornalística que eu acho que é o pior câncer que nós temos hoje. Eu comentei isso ontem um pouco, do ponto de vista do compartilhamento de informação. A internet, a massificação da tecnologia digital, textual, veio para realmente devastar esse tipo de protocolo. O problema é que pode demorar algumas décadas. Pode demorar décadas, não, mas anos, alguns anos a mais, né? Porque essa linha verticalizada, editorializada da imprensa tradicional, ela não funciona mais, não tem mais credibilidade nenhuma. E pior do que isso, essa concepção de jornalismo que graçou todo o século XX, de uma cobertura objetiva e neutra, essa pretensão de neutralidade, essa é o grande câncer da produção de jornalismo no mundo. E no Brasil, um pouco sempre à frente, porque aqui é a jabuticaba, né? Aqui tudo é um pouco pior, tudo um pouco mais avacalhado. Porque não existe neutralidade, eles desconhecem teorias da linguagem. É uma situação técnica, do ponto de vista da produção textual, que beira o absurdo, né? Beira o absurdo. E é esse veneno
é esse tipo de protocolo que a Folha de São Paulo e o Globo estão seguindo. O Estadão também, mas de uma maneira um pouco diferente. Eles estão seguindo esse protocolo. Eles cobrem o governo como se fosse tudo normal, como se esse governo do Bolsonaro tivesse o direito de uma cobertura imparcial da imprensa. Você tem rastros de crítica muito localizados, só nos artigos ali de opinião, com muita... Mas, assim, eles produzem um pressuposto gigantesco de que esse governo Bolsonaro é um governo legítimo. Tá? É um governo que sabe o que está fazendo, é um governo que tem o domínio das ações políticas. E isso compromete totalmente qualquer possibilidade de uma informação minimamente crível, porque o governo é tudo menos isso. É um governo que está podre na sua estrutura. É um governo que se alimenta da mentira, da obscuridade. É um governo assim. Como é que você vai dar credibilidade? Como é que a declaração de um ministro? A imprensa está fazendo isso e achando que está fazendo jornalismo padrão. Eles devem achar isso, evidentemente. Quer dizer, é um processo, sinceramente, que ele já é agônico, ele está agonizando, mas infelizmente vamos ter que esperar mais um pouco até que a ficha caia de uma vez nessas criaturas de Deus que fazem o jornalismo brasileiro tradicional. Né? Até os jornalistas que são profissionais trabalhadores e não são os boss, né? Os editores, chefes, eles mesmos têm de se perguntar que tipo de jornalismo é esse que eles estão fazendo? Com um governo que, da cabeça aos pés, é uma aberração ambulante de violação de direitos humanos, de produção de violência, de incitação de violência de toda sorte. Então, a gente está num momento bastante ingrato. De novo, a imprensa voltou a se tornar... ela tem altos e baixos, ela oscila. Eu não sou daqueles que acham assim, a imprensa é uma merda o tempo todo. Ela oscila, tem momentos em que ela consegue produzir algum tipo de jornalismo, é heterogêneo. Sem querer, acaba produzindo algum tipo de informação que, por exemplo, a matéria da Patrícia Campos Melo foi uma matéria muito boa, né? Não é porque ela é contra o Bolsonaro. Uma matéria boa, profissional, apurada, com prospecção, com elegância, né? Com comprovações, com indícios, com entrevistas, com cruzamentos de dados, com os dois lados sendo ouvidos. E isso é jornalismo, num certo sentido. Ela não precisa mergulhar nessa asepsia insuportável de uma imprensa que põe manchete da recuperação de saúde do Bolsonaro. Simplesmente, quer dizer, a imprensa não explora a questão da saúde do Bolsonaro. Uma coisa que é de cunho jornalístico, não é ser malvado com o Bolsonaro, você se perguntar da saúde dele e se perguntar se ele realmente vai se recuperar de um pós-operatório desses. Então, eu tô achando super estranho a cobertura da imprensa. A imprensa está sendo indiferente à saúde do Bolsonaro. Eles estão ignorando a situação que se desenrola lá no Albert Einstein. Não estão prospectando, telefonando, perguntando. E estão colocando o Bolsonaro, estão aceitando que ele está fortalecido. Ontem a manchete da Folha de São Paulo é: fortalecido o Bolsonaro se recupera no Albert Einstein. Fortalecido o quê? Não tem fortalecido nenhum, está enfraquecido. Essa história das eleições do Congresso, vou repetir aqui, a leitura não pode ser assim, tão rudimentar, porque o Onyx Lorenzoni colocou o Alcolumbre ali para tirar o Renan, ganhou, e isso resolve todo o problema. Não pode ser assim mais. Bom, vou voltar à questão da saúde do Bolsonaro, porque eu acho isso muito importante. Antes disso, eu quero ver como é que está a movimentação aqui no nosso YouTube. Então, todo mundo aqui chegando para o YouTube para assistir a live do Conde. Elizabeth Gomes do Nascimento, Lula livre. Escola de samba vai homenagear Lula? Vander Lúcia dizendo que escola de samba vai homenagear Lula. Que escola de samba que vai homenagear o Lula mesmo? Deise Ribeiro de Belém do Pará, um beijo para você. Edir Carvalho Moura, o governo está levando o Brasil para o ralo.
A Maria Nízia, minha irmã, que falava mal do Lula, de tanto eu debater e mostrar as coisas para ela, hoje ela detesta Moro e defende o Lula. Que bom, você conseguiu convencer. Tem muita gente que se convenceu também, né? A Thalita da Silva dizendo que o loucão do Vélez atacou o Cazuza. Atacou o Cazuza, disse uma mentira do Cazuza. A mãe do Cazuza se manifestou e disse assim, bom, retiro o que você disse, senão eu vou tomar providências judiciais. E o Vélez Rodrigues tirou o que disse. Ele disse que o Cazuza falou que o bom mesmo é passar a mão na bunda do guarda, e alguma coisa desse tipo. E, na verdade, o Cazuza nunca tinha falado isso, embora ele pudesse muito bem ter falado, mas ele não falou. Eu, sinceramente, achei essa história do Cazuza uma coisa menor, assim. Achei que foi um pouco de histeria também da nossa recepção. Assim. O Vélez falou uma besteira, em fim de papo, ele já pediu desculpa, inclusive. Bom, Deise Ribeiro, Cleonice Amorim, Lula Guerreiro, deixa eu ver mais um pouco aqui. Vocês quiserem fazer perguntas, hoje eu vou tentar dar uma atenção um pouco maior aqui para o nosso chat no YouTube. Thelma Brasil dizendo, o Brasil, o país em situação política totalmente anormal, completamente fora da curva, democrática, sendo abordado como se estivéssemos na mais absoluta normalidade. É isso mesmo, Thelma Brasil. Eu vejo a imprensa trabalhar com esse pressuposto. A Paraíso de Tuiuti, que vai homenagear o Lula, Paraíso de Tuiuti maravilhosa, né? O samba enredo deles do ano passado foi sensacional. Então, eu acho, é um morto-vivo. Bolsonaro é morto-vivo. E aí eu tenho uma outra tese para vocês. Como ele é um cadáver político, porque que presença política tem o Bolsonaro hoje no Brasil? Pagou aquele mico lá em Davos, começou um governo totalmente turbulento, desorganizado, não foi oportunista com a maior catástrofe, crime e catástrofe ambiental da Vale, em vez dele fazer alguma coisa, foi oportunista. Aliás, tem uma matéria hoje no 247, daqui a pouco eu vou passar na home do 247 para dizer para vocês. Os líderes locais ali de Brumadinho, sabe o que eles fazem, que o governo federal está fazendo lá em Brumadinho? O governo federal vai lá, dá entrevista e volta. Vai lá, dá entrevista e volta. A Mara Landes dizendo que curtiu a entrevista com o Sérgio Storch ontem, que foi ao ar pela TV 247, foi muito boa realmente, e hoje eu vou falar de outras entrevistas que eu fiz e que vou fazer amanhã, tá? Para vocês que a entrevista do Conde está pegando fogo aí. Dizendo que, assim, as autoridades federais, elas vão para Brumadinho, dão entrevista e se mandam. Esse é o governo Bolsonaro. É o governo morto-vivo do Bolsonaro. Então, vocês percebem que nós estamos numa situação bastante diferente. Ela já, não dá nem para se falar que ela é diferente, né? Que ela é anormal. Ela já fez a curva, já. Ela é alguma coisa muito mais estranha do que isso, né? É uma situação de colapso generalizado, eu venho falando há algum tempo. E aí, só para concluir a questão da saúde do Bolsonaro. Então, a imprensa está ignorando deliberadamente a cobertura da saúde do Bolsonaro, está apresentando e publicando relatórios frívolos da junta médica que acompanha o Bolsonaro e da porta-voz da presidente da República e de outros informantes ali, mas para estar aceitando tranquilamente, sem contestação, a única, meu Deus, onde esse gato vai parar? O único veículo que está contestando as informações é o 247, na cena jornalística brasileira como um todo. E aí eu vou ter de dizer para vocês que eu boto fé na cobertura do 247 demais. Inclusive, nós vimos que o 247 foi extremamente... o Lula ele está assistindo muita programação e lendo muito o 247. 247 é um fenômeno, tá, gente? Não é porque eu trabalho lá, muita gente trabalha lá, porque não é um site pequenininho, né? É um site grande, que tem 90 milhões de acessos por mês. E assim, é um site que tem impacto. Acho que caiu a transmissão do Facebook porque a bateria do meu celular acabou. Então, peço desculpas para vocês que estavam acompanhando no Face,
vão ter que vir para o YouTube, tá, gente? Se puderem vir para o YouTube, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a transmissão. O gato derrubou tudo, eu não consigo mais fazer nada aqui nesse meu estúdio. Então, vamos continuar sem o Facebook, tá? Gente, fala sério, por que um gato vai subir na janela, na grade, até o fim? Ele pode... Coisa impressionante. Bom, perdi o fio da meada, vou retomar o fio da meada. Estamos só no YouTube, então se alguém puder avisar, se tiver esse link aí, eu vou colocar aqui, deixa eu só colocar no Face, que caiu a transmissão, e eu vou avisar o pessoal, né? Deixa eu só escrever aqui, agora só no YouTube. Caiu a transmissão do Face. Pronto, foi. Agora eu retomo com vocês. Vamos lá, então. Gente, então se alguém puder avisar o pessoal para vir para o YouTube, e aí acompanha a sequência da live. Acabou a bateria do meu celular. Essa situação do morto-vivo, né? Bolsonaro não tem mais nenhum tipo de liderança política em Brasília. Brasília está funcionando espontaneamente pela inércia habitual que é Brasília, nesse momento. Eu já disse para vocês que ele, mesmo saudável, ele não tinha nenhum tipo de liderança ali com os seus ministros, etc. Os ministros foram nomeados, tudo meio que assim, o Olavo mandou, o Heleno mandou, não sei mais quem mandou, tudo na base do favor, ele não conhece ninguém, não tem aquela qualidade, digamos assim, enfim, arguir um ministro, saber o que ele quer. A tese, o critério mais forte ali do bolsonarismo, justamente do Bolsonaro, é assim, quanto mais ódio à civilização, o cara ele é ministro, né? Então, o Ricardo Salles, o cara odeia o meio ambiente, né? O cara frauda, é um criminoso, fraudou documentos do Rio Tietê em São Paulo. O Dória conhece muito bem. Então o Ricardo Salles vai para o meio ambiente, que é justamente para irritar. Vem cá, a bagunça que você está fazendo hoje aqui, não pode fazer bagunça, senão você atrapalha a live do Conde. Vai lá. Vai contratando essas figuras. A Damares Alves, por exemplo, foi para cutucar o Magno Malta. Era subalterna do Magno Malta, que não quis ser vice-presidente, essa coisa de picuinha, tudo mais. É um ministério montado na base da pistolagem. Então, você não tem, o governo começou a funcionar com as próprias pernas. O Paulo Guedes está se mexendo, esse está articulando, o Mourão desenvolto até a medula, né? Tomando todas as frentes, é a voz do governo, é o Hamilton Mourão. Espero que ninguém reclame aqui. Mas você é de esquerda e está falando do Mourão. Gente, eu tô lendo a situação, eu não estou torcendo. Estou lendo a situação. O Mourão é o cara que responde pelo governo brasileiro hoje. Basicamente, é nele que a imprensa vai. Ele dá entrevista para os veículos da imprensa. Ele não se esconde que nem o Bolsonaro. Já é alguma coisa também, vamos admitir. Então, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro... eu estava falando do 247. Então, o 247 está fazendo essa cobertura com relação à saúde do Bolsonaro, e eu acho que está acertando muito, porque nós vamos ter surpresas. Nós, como sempre, como foi naquele momento da greve dos caminhoneiros, em que a imprensa tradicional ficou perdida na tradução, não entendeu nada do que estava acontecendo no Brasil, e depois teve de correr atrás da blogosfera para poder produzir o finalzinho de noticiário com relação à greve dos caminhoneiros. Naquele momento da greve dos caminhoneiros, até o governo Temer teve de recorrer ao noticiário do 247 para poder produzir algum tipo de negociação com os caminhoneiros, que eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo no país. Que greve era aquela? O que estava acontecendo no Brasil? Quem que liderava? Você não tinha líder naquela greve. Era uma greve sem líder. E aí como é que vai negociar com uma greve que não tem líder? Né? Que acontece mais ou menos de maneira espontânea. Aí eles foram selecionando líderes aleatoriamente. Tinha um cara que era até do PSDB. Imagina, alguém do PSDB
vai liderar alguma coisa do ponto de vista do trabalho? Sindicato? Representação classista? Não existe isso. Então, é a mesma coisa que aconteceu lá. Depois, então, a imprensa teve que correr atrás da blogosfera para produzir algum tipo de interpretação que prestasse. Nesse caso da saúde do Bolsonaro, eu estou vendo o mesmo filme novamente. Ninguém está entendendo nada. Ninguém está entendendo nada. Apenas alguns veículos, com destaque para o 247, estão fazendo uma cobertura crítica da saúde do Bolsonaro, buscando prospectar, fazer comparações, estudar questões relativas ao cuidado do intestino, se o intestino trabalha, se não trabalha, o que precisa, qual é o tempo de recuperação, etc. Porque a coisa realmente, eu estou sentindo que essa situação ela vai se arrastar por um bom tempo e nós teremos uma situação dramática, até porque politicamente isso, como eu disse, é confortável para o Bolsonaro, é confortável que ele esteja internado, tá? Para ele, politicamente, né? Então os filhos e ele ficam ali meio que blindados. Enquanto isso, o problema do Flávio Bolsonaro com as milícias e com a execução da Marielle Franco no Rio de Janeiro, crime bárbaro, né? Hediondo, muito próximo do Flávio Bolsonaro, já vai sendo empurrado para uma pizza gigantesca, vai trocando de mãos nas investigações da primeira instância do Rio de Janeiro, e aí a gente se pergunta também onde é que está a militância do Bolsonaro, por que não critica isso, por que não vai investigar o Flávio Bolsonaro? Eu vi uma foto no Palácio do Planalto de bolsonaristas criticando o Mourão, sempre aqueles gatos pingados, né, mínimos, já dizendo assim que o Mourão é traidor, né? Agora eles vão ter que experimentar esse veneno que eles destilaram com tanto gosto e gozo para cima dos petistas que estavam ali agoniados com a situação de traição do Michel Temer com a Dilma Rousseff. Então, eu estou entendendo que essa situação do Bolsonaro internado ela não vai se encerrar, ela é a marca desse governo. A gente previa um pouco isso. Ele não sai tão cedo do Albert Einstein. O governo está andando de maneira acéfala, não que se ele tivesse com cérebro, né, com Bolsonaro, mas é um governo que anda sozinho. Os ministros estão operando soltos, você não tem liderança nenhuma, você tem a ala militar que mais ou menos exerce um controle como era mais ou menos esperado, na verdade, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, essa ala militar está ali para controlar as movimentações de alguns ministros e a coisa vai andando solto. Só que agora é diferente, por quê? Porque o ano legislativo começou e as negociações intensas no Congresso vão se desenrolar também de uma maneira bastante, horizontal, sem controle, e aí nós teremos realmente a face dessa confusão inicial do governo Bolsonaro. Deixa eu abrir um pouquinho aqui o meu roteiro, muito curtinho que eu fiz hoje, e aí eu quero fazer uma pequena transição com vocês para a gente comentar de possíveis prognósticos para as próximas semanas e meses aí do governo. Existe uma inocência muito grande, e isso passa também pela cobertura jornalística, de achar que o brasileiro vai aceitar ficar enfiado nessa agenda deletéria e escrota de Jerusalém, de Venezuela, né, o tempo todo, e que isso vai satisfazer a sua libido, o seu ego, a sua necessidade econômica de sobrevivência subjetiva. Não vai. Não vai. Como diria aquele assessor do Bill Clinton, James Carville, né? E que se tornou uma frase clássica e que se alastra, uma das frases mais citadas de toda a história da galáxia, né? Que é assim: é a economia estúpido, né? É a economia estúpido. Se tem algum problema, se tem alguma questão, por exemplo, eleitoral, se tem alguma questão de ordem de popularidade de governo, onde você vai encontrar a resposta para isso? É na economia estúpido, né? É na economia. Por quê? A sensação de bem-estar é essencial. Então eu pergunto para esses jornalistas tão veteranos, renomados aí da imprensa tradicional e alguns ali da blogosfera progressista, meu querido,
que são pessimistas e acham que a direita está com a faca e o queijo na mão. Francamente, acho que o Bolsonaro está com a faca. O Bolsonaro não está com a faca e o queijo na mão. É outra coisa. Tem ninguém. A faca e o queijo estão fora. Estão fora. Não tem faca e queijo. Como diria o Barão de Tararé, quando eu vejo marmelada e queijo na mesa do pobre, eu duvido dos três. Tá? Barão de Tararé, saudoso, grande filósofo brasileiro, Aparício Torelli, né? Inclusive tem o Instituto Barão de Tararé, que é muito legal. Então, estava falando do Bolsonaro, da questão da governança dele, da cobertura da imprensa, da saúde dele, e eu acho que essa situação não vai se desenrolar, e nós teremos aí momentos mais tensos nos próximos meses. Na verdade, eu ia dizer da questão do bem-estar, desculpa. Então, se a população brasileira, se o salário só cai, a gente já vem de 3 anos, 2 anos e meio de Michel Temer e PSDB, que devastaram a economia brasileira. Mais um pouco, né? Então, se o trabalhador não vê a cor do dinheiro, se o salário dele cai, se ele perde o pouco patrimônio que tem, se ele é obrigado a se aposentar mais tarde, se ele perde a cobertura de saúde que ele tinha, se ele começa a sentir mais violência na rua, se ele perde a cobertura de educação que o filho dele tinha nas escolas públicas que ainda restavam na sua cidadezinha do interior. Gente, eu pergunto para você, alguém acha que o país vai ficar tranquilo aceitando tudo isso? Aceitando falar de Jerusalém? Não vai. É uma questão, assim, absolutamente elementar, tá? Não dá para a gente ficar mais nesse estresse e nesse delírio que a imprensa brasileira fica de achar que essa agenda de Jerusalém, Venezuela, essa coisa que ninguém sabe direito o que sabe? Eu tenho vontade, às vezes, de falar assim, querido, quer mudar a embaixada? Muda essa porra. Para de encher o saco de ficar falando nisso. Quer fazer guerra com a Venezuela? Vai lá e faz, então. Quero ver, faz a guerra com a Venezuela. Dá vontade de falar isso para esses caras? Porque eles ficam só ali. São todos covardes. Eles são todos covardes. E eles só ficam ali ensaboando. Aí falam de, não, Jerusalém, vou, não vou. O Bolsonaro já falou que ia mudar a embaixada para Jerusalém umas 20 vezes. 20 vezes e voltou atrás umas 20 vezes. Tem coisa mais asquerosa do que isso? O povo brasileiro sente. E, de qualquer maneira, esse tipo de agenda não é agenda que vai fazer a cabeça das pessoas para reeleger alguém ou para sustentar um governo. Isso, na verdade, revolta o povo brasileiro. E a gente tem que parar de achar também que o povo brasileiro como é que se diz? Que nós, do povo brasileiro, somos apáticos e passivos e não vamos para a rua. Não tem essa história, né? Quando a coisa apertar, nós iremos. O momento, inclusive, é esse. É o momento do aperto. Então, o cara não consegue comprar mais a batata, não consegue mais comprar o que ele comprava no supermercado. Teve que trocar o carro, teve que devolver o carro para a concessionária, não conseguiu pagar a mensalidade do carro. A crise brabíssima, desemprego no Brasil maior da história. Esses 12,6% do IBGE não acreditem nessa besteira. Porque a metodologia de medição do emprego brasileiro sofreu um baque nesses últimos anos de golpe de Michel Temer aí. Nós temos hoje no Brasil mais de 40 milhões de trabalhadores na informalidade. E na real, se você traduzir isso é desemprego. Entendeu? Porque o trabalho informal ele não te dá garantia de nada. Você não tem plano de saúde, você não tem 13º, você não tem férias, você não tem nada. Não tem fim de semana. Aí você tem a devastação também do mundo do trabalho com essa questão do intermitente, que penaliza a mulher, muito mais a mulher. Então, veja, a sociedade não vai aguentar isso.
Não adianta a imprensa querer ficar mascarando isso o tempo todo. Não adianta esses bolsonaristas que não entendem nada de nada. Eles não sabem onde eles estão se metendo. O buraco é muito mais fundo do que isso. A agenda não é essa agendinha besta internacional de Donald Trump e Netanyahu. Isso não enche a barriga de brasileiro nenhum. Então, se não tiver sensação de bem-estar, se o trabalhador brasileiro, por mais fascista e animal que ele seja, não sentir alguma coisa boa na tua vida, ele vai largar esse barco. Pode demorar ainda alguns meses e tal, mas ele larga. Então, nós não podemos subestimar esse tipo de coisa. Eu fico muito triste quando as pessoas ficam... na verdade, sabe o que está sustentando? Até agora, esse governo, essa mise-en-scène Temer-Bolsonaro, da lama ao caos, né? Temer a lama, Bolsonaro o caos, da lama ao caos. O que está sustentando esse teatro do horror que se apoderou do Brasil nesse momento? Sabe o que está sustentando? Justamente o ceticismo de um segmento que se pretende um pouco mais civilizadinho, que é essa esquerda puritana de auditório que habita as redes e habita o mundo, né, brasileiro, que é aquela mais cética, aquela mais elegante, aquela mais blasé, aquela sim que é mais intelectualizada. Essa esquerda que está atrasando o processo de jorro social, o processo de explosão social no Brasil. Ela intelectualiza demais as questões. Veja, eu sou um cara que gosto de análises sofisticadas, eu busco intelectualizar algumas coisas da ordem política, mas eu tento dar dicção, da afirmação e da assertividade sempre. A minha live é isso. Eu não estou aqui fleumático explicando, bom, a economia, como você sabe, isso pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos aí com déficit fiscal muito elevado, que não vou ser o idiota, tucano, que vai ficar fazendo a burocracia discursiva tecnocrata dele aqui para vocês, enchendo o saco de vocês numa live, evidentemente. Então, a gente vai, a gente intelectualiza, a gente formula, a gente postula, a gente propõe leituras da realidade, a gente convida para dançar, né? Vamos dançar? Você não quer dançar? Vamos dançar com relação a esse ministério do Bolsonaro, da Damares Alves, por exemplo. Então, eu acho que nós temos de começar a entender que o jogo tem de virar. Não é mais uma opção, não é mais um sonho, não é mais uma utopia. Tem de virar isso, porque senão a gente vai morrer, todos nós vamos morrer. Não vai ter mais nada nesse país. Não vai ter mais comida, não vai ter mais supermercado, não vai ter mais nada. Vai ter arma, né? Você vai ter um decreto que dá 4 pistolas para cada cidadão brasileiro para matar quem ele quiser. Você vai ter uma lei do Sérgio Moro que vai relativizar a legítima defesa e vai autorizar o policial matar quem ele quiser o tempo todo. Uma explosão de violência inédita. Você tem o governador do Rio que está construindo um presídio vertical de, sei lá, sabe? Na verdade, os presídios são indústrias de criminosos. São usinas de criminosos, com facções no Brasil inteiro, produzidas pelo PSDB, anos a fio com a incompetência deles no estado de São Paulo. Então, nós que queremos um país um pouco melhor, uma civilização um pouco melhor, não podemos aceitar esse tipo de desplante mais, que esse tipo de apatia da imprensa tradicional encobrir um governo que não tem absolutamente nada a oferecer para ninguém. É um governo negativo. É um governo que quer negar tudo que foi feito no Brasil pela sociedade brasileira inteira, nem só pelo PT. A questão não é nem só o que o PT construiu, porque não foi o PT que construiu esse Brasil vibrante que nós aprendemos a amar aí da década de 2000, entre 2003 e 2013. Não foi o PT, foi a sociedade inteira brasileira, com muita negociação, muita capacidade de articulação do Lula e dos seus agregados do PT. Com todos os problemas que nós tivemos. O Brasil vibrava, construiu usina hidrelétrica, com indústria naval, tudo vibrava no Brasil, tudo estalava de vibração, de felicidade, o povo brasileiro estava feliz, e aí, evidentemente, você teve a minoria da classe média que surtou, ficou histérica, e a gente teve o problema que nós tivemos. Deixa eu observar um pouquinho aqui como é que está a nossa transmissão no YouTube. Queridos, vamos ver, vocês estão curtindo? Estão curtindo essa live?
Conde, tem gente apaixonada por você, o tal do Quarupi. Quarupi, o que é Quarupi? Qual é que é? Isso é o romance do Calado? Qual que é o Quarupi? Deus acima de todos. Vamos lá, o golpe político, Lula atingiu em cheio ao pobre, as ruas estão cheias de pedintes, agradeço tudo pelo povo, Lula livre, a Clara dizendo aqui, saudações a todos vocês, quero saudá-los a todos na nossa transmissão. Então, o Lula caminha para o Nobel da Paz e o bolsonarismo caminha para a sua própria extinção. Eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não tenho tocado violão nesses dias porque eu estou numa transição aqui tecnológica e também física, né? Vou mudar o estúdio, vou continuar com esse estúdio, mas vou fazer outro para a gente fazer a transmissão da live. E aí eu volto a tocar também, porque eu sinto muita falta, já disse isso, já desabafei com vocês, que o momento de tocar a música no final da live, para mim, é importantíssimo. Eu não quero perder isso de jeito nenhum, porque é uma maneira de eu agradecer a atenção de vocês e é uma maneira também de eu trazer uma dimensão estética para tudo isso que a gente lida, né, no campo político. Eu acho super importante, acho que é o que a gente pode fazer tornar respirável as nossas ideias e a ação política, assim, por assim dizer. Então, eu quero dizer isso, né? Então, logo, muito breve, estarei tocando de novo com vocês. Eu quero agora, antes de caminhar para o final dessa live, quero dizer o seguinte. Eu fiz uma entrevista hoje com a psicanalista Ana Cristina Figueiredo, sensacional, ela é uma referência nacional na área de saúde mental. É uma entrevista que eu recomendo para vocês, ela está no cardápio do meu canal no YouTube, o canal do Gustavo Conde, e ela vai ao ar hoje pela TV 247 às 22 horas. A gente vai ter uma reprise da entrevista com a psicanalista Ana Cristina Figueiredo. Entrevista muito boa, ela traz uma visão dessa psicologia social, tem uma ação direta com a gestão da saúde mental no país, dos núcleos descentralizados de gestão da saúde mental, porque isso é um problema realmente estrutural de todo e qualquer país. Ela passou pela história, a conversa foi muito boa, ela falou da evolução que o Brasil teve, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, com relação à situação antimanicomial, quer dizer, a luta que foi para você reduzir um pouco esse gesto truculento de internar alguém que tem algum problema, que possa vir a ter algum problema de saúde mental, e isso entrar numa espiral de irresolução, digamos assim. A pessoa pode ficar a vida inteira internada e você não vai ter solução nenhuma para aquele problema. Então, ela acompanhou isso muito de perto, ela é professora também, ela coordena centro de psiquiatria no país inteiro, então a conversa foi boa e serviu para iluminar muito também a questão política. Ela também é uma pessoa que é uma brasileira, é uma cidadã que está preocupada, né, sente uma perseguição. Ela disse uma coisa muito preocupante, que existe esse núcleo, essa lógica neopentecostal que se alastrou pelo Brasil, tomando conta, se materializando num evangelismo, nos núcleos evangélicos que nós não sabemos muito bem como eles são heterogêneos, nós não podemos generalizar, mas nós não podemos nos intimidar também de denunciar esse tipo de movimentação, porque isso afeta todos nós como sociedade. Então, evangélicos neopentecostais pressionando profissionais liberais do campo da saúde mental, da psicanálise, por exemplo, para estabelecer uma regulamentação, segundo a Ana Cristina Figueiredo, inaceitável. Coloca nos moldes da Damares Alves. É como se fosse um monte de Damares Alves soltas pelo Brasil, querendo vestir menino de azul, menina de rosa, e fazer toda aquela concepção do século XIX, graçar novamente num surto de puritanismo, num surto de ultraconservadorismo, que nós temos de entender e combater com toda a nossa clareza e nosso poder de luta. Bom, eu quero... deixa eu avançar. Então, tem essa entrevista. Amanhã, eu já quero até deixar o convite feito aqui para vocês, porque amanhã nós temos o Papo com o Linguista. Estamos preparando um programa muito especial para vocês, meio-dia no meu canal. Converso com os linguistas Leonardo Couto e Pablo Arantes. Nós vamos falar do Mourão,
sempre com viés da linguagem, sempre propondo uma nova forma de conceber a interpretação da cena política brasileira. Vamos falar do Moro, vamos falar de todos esses recentes eventos políticos, mas sob uma ótica das teorias contemporâneas da linguagem. Então está imperdível isso para vocês, recomendo que vocês assistam. E depois eu vou conversar com um dos maiores intelectuais do Brasil, Manuel Mota. O cara é sensacional. Hoje eu fiz um teste com ele para a gente ver se a transmissão vai ficar boa. Eu entrevisto o Manuel Mota às 15 horas da manhã. E o Manuel, ele conheceu o Foucault, ele tem publicado aqui no Brasil pela editora Forense, que vocês devem conhecer a coleção do Foucault, são 10 volumes, salvo engano, publicou muitos livros, é um artista plástico, é um psicanalista, é um ensaísta, um grande intelectual, e nós vamos conversar. Vai ser uma conversa muito densa, muito intensa. Vamos falar de política brasileira também, amanhã às 3 horas da tarde. Então, essa coisa da entrevista, né, que eu tô sentindo muito forte, isso é muito bom, muito importante. Eu me sinto bem, é importante você entrevistar as pessoas, é importante você estar junto, conhecendo novas ideias, aprendendo o tempo todo. E esse processo virtuoso é meio que esse processo que a Ana Cristina Figueiredo me disse também, de formação de grupos para você alcançar resultados e ocupar espaço político no campo democrático brasileiro. Restaurar o campo democrático brasileiro, né? Através de grupos de estudo, grupos de discussão, tá? Pessoal que está perguntando aqui, cadê o Queiroz e tudo mais, não sei se tem algum bolsominion aqui na minha live, esse conde, olha só, como é que é o nome disso? Rita de Cássia Oliveira. A pessoa vem aqui, fica me assistindo, não gosta do que eu falo, e aí vem toda despeitada para cima de mim. Para com isso, Rita de Cássia. Para, Rita de Cássia Oliveira, que coisa horrível. Você não tem vergonha de falar isso? Aqui na minha live, para mais de 1.000 pessoas ao vivo que estão te lendo, neste momento, Rita de Cássia de Oliveira. Olha o que ela diz de mim, ó. Esse conde... Ela não sabe nem escrever direito, né? Cima baseado, de péssima qualidade, por isso fala tanta merda. Olha, desculpa, Rita de Cássia Oliveira, se eu fosse fumar um baseado como você parece que fumou, seria de boa qualidade, tá? Porque eu aprendia esse tipo de coisa. Bom, vamos ver aqui. Tem a coleção da história da sexualidade, Deise Ribeiro falando. Tem. Conde, você acha que o Levi Fidelix tem direcionado as declarações do Mourão? Não, acho que não, o Levi Fidelix não tem. Conde, você é ótimo, obrigado. Como é que tá aqui? Deixa os Minions, Conde, eles estão carentes. Estão carentes, meus Minions estão carentes. Eles são muito carentes e bobinhos. Olha só que gracinha. Eu gosto, na verdade, porque daí bomba a live e monetiza o meu trabalho. Então, assim, porque como eles são soldados, né, escravizados pelo bolsonarismo, isso acho que é outro tema. Eu vou aproveitar e vou finalizar essa live falando disso, porque o bolsonarismo digital, ele tá morto. Pessoal, né, eles não conseguem mais, não tem mais aonde se amparar, né? O Carlos Bolsonaro acho que tá de férias, não está conseguindo recrutar mais os soldadinhos dele para produzir aquela massa, né, de fake news e tudo mais que eles gostam de fazer. Então, eles estão alucinados, né? Eles não entendem eleição no Congresso, eles não entendem de política. É o veneno que o bolsonarismo criou contra o PT, que agora se volta contra eles. Por quê? Porque para governar um país, você precisa da política. Mas se você nega a política, aí você enganou um monte de idiota pelo Brasil, que são os bolsomínios, e votaram no Bolsonaro. Aí tem que governar, aí não dá, entendeu? Aí dá ruim. Eles não conseguem entender isso e imediatamente começam a criticar também. Mas você apoiou o Maia? Como assim? O Renan foi uma coisa assim, mas alguém acha que o Alcolumbre é um cara decente? É um cara que vai resolver alguma coisa? Quer dizer, sabe qual que é a grande qualidade do Alcolumbre? Do álcool insalubre, do Alcolumbre? A grande qualidade dele é que ele é um desconhecido. Quer dizer, para o bolsonarismo, o cara tem qualidade se ninguém souber de onde ele veio. Esse foi o critério da composição do ministério. O cara não pode ter passado. É porque o bolsonarismo é a negação da história. Então, esse é o critério básico assim para nomeação.
e para um funcionamento mínimo de uma articulação política. Só que não vai ter articulação política, porque o bolsonarismo não sabe articular politicamente. Quem vai articular politicamente esse comitê de governo é o Mourão. Isso a gente está... Ninguém mais duvida disso. A imprensa tradicional finge que não vê, a blogosfera vai avisando com alguma delicadeza também para não encher demais a bola do Mourão, afinal de contas, porque isso fere sensibilidades no campo da leitura da esquerda progressista brasileira digital. Então, mas o mais interessante é justamente o descasamento, né, dos bolsominions com o bolsonarismo. Eles estão em processo de divórcio, e não rolou porque governar é difícil e um bolsominion não entende o que é governar e não vai entender nunca. Então, vai ficar. Eles já estão hostilizando o Mourão, eles já estão hostilizando tudo. O PT só está aguardando um momento para voltar à cena e dominar e protagonizar tudo de novo. Isso vai acontecer fatalmente nos próximos, pode ser meses ou acho que anos, né? Anos, porque meses é muito pouco. Meses é pouco. Nós vamos ter que passar por um processo de transição ainda até recuperar a democracia brasileira. De qualquer maneira, eu estou de olho nisso e é muito curioso como o bolsonarismo digital derreteu furiosamente nesses últimos tempos. Eu tenho investigado isso, não tenho ficado só mais na minha caixinha, na minha bolha de esquerda, vamos dizer assim, nas redes sociais, mas eu estou percebendo que eles estão insatisfeitos com essa situação, não estão sendo mais devidamente estimulados, né? Tem que pedir para a Damares estimular um pouquinho eles, né? Bom, olha só, então tem cá, vamos ver aqui, colostomínios atacam, aqui na live do Conde, no canal do Conde, eles aparecem, olha só, sensacional. Eu adoro trollar bolsominion. Eu fico todo feliz, eu acabo a live na maior adrenalina, esses bolsominions que vão aparecendo aqui. Bom, gente, fazer um resumo dessa reflexão de hoje. Deixa eu pegar só o meu roteiro aqui, porque acho que o que está na ordem do dia justamente é o cadáver, o morto-vivo do Bolsonaro. O que vai acontecer com o Bolsonaro? Acho que o ideal, eu acho que assim, com todo respeito, ele não tem saída. O Bolsonaro é um cadáver político, é um morto-vivo, ele não tem saída. Então, o ideal para ele é morrer. Né? Se ele morrer, ele ainda pode ser enterrado com alguma glória, né? Nossa, ele podia ter arrumado o país e morreu. Se eu fosse ele, eu morria, para falar a verdade para vocês. Acho que é a única solução que sobrou para ele. Então, por isso, veja, eu estou sendo... que os bolsominions, eles não entendem nada, mas eu estou sendo levemente irônico, tá? Desculpa, só um pouquinho, porque o bolsonarismo, né, simbolicamente, está morto. E quando você tem a morte simbólica de um corpo apodrecido social, você tem consequências também no mundo material de tudo isso, né? Não espiritual, porque eu acho que eles não têm espírito, mas material também. Então, eu acho que a conjuntura social política está dada, né? De alguma maneira, Bolsonaro e os três filhotes, 01, 02 e 03, eles vão ter de sair de cena nesse momento para o Brasil poder ter uma chance de ser governado pela elite golpista de sempre. Não é de ser governado por um governo maravilhoso, não. É porque a própria elite golpista de sempre não aguenta mais esse tipo de protocolo do bolsonarismo. Esse é o ponto. Eles se pegaram, né? A Globo, Bolsonaro, Folha, Bolsonaro, empresariado, Bolsonaro, eles se cataram, né? Se cataram e assim, o que está no horizonte, está acertado Mourão conduz, generalato conduz, os próceres aí do ministério vão conduzindo da maneira que der, e Bolsonaro e as aberrações respectivas dos seus filhos vão ficar para escanteio, vão ter que ficar. Isso vai ser um problema, porque os filhos vão gritar muito. Não sei se o que o Bolsonaro vai fazer, mas os filhos vão surtar. E nós vamos ter que acompanhar isso, e eu acho que nós temos de ir para cima. Nós não podemos ficar com peninha desses caras. Nós temos de ir para cima. A hora é agora. A hora, mais uma vez, sempre lembrando, eu sempre gosto de terminar a live pensando no Lula, que inclusive o Lula assiste a live. Beijo para você, meu amigo Lula. Porque
o momento tem de ser um momento de ousadia. Ontem eu usei o sintagma, a palavra agressividade democrática. Acho que nós temos de ser democraticamente agressivos, ir para cima. Estou sentindo, por exemplo, no Haddad, uma dicção muito mais insinuante. Chamou o Vélez Rodrigues de ignorante hoje. Então, estou gostando dessa parte. Acho que todos estão aguerridos e acho que a gente pode avançar algumas casas no espaço político, nesse momento aí, conflagrado, porque vamos ver até onde o Bolsonaro vai aguentar. Acho que a gente tá todo mundo no momento de espera, a ver se ele vai sair do hospital ou se ele vai ficar no hospital para sempre, né? Tá todo mundo esperando isso. No segundo, se o Bolsonaro sair daquele hospital, no segundo que ele sair, ele vai ter que ter muito estômago e vai ter que aguentar muita pressão, porque ele vai ser deglutido pelo sistema de Brasília. É por isso que eu acho que ele não vai sair de lá. Porque se ele sair de lá, ele vai ser devorado. Vai ser devorado totalmente. Com pressões, com muita... sabe? Com aquele jogo que vocês conhecem, que é o jogo... você tem um jogo que é político, tradicional, toma lá da cá, mas você tem um jogo mafioso mais pesado também, de luta fratricida pelo espaço político. Então, tem essa questão, quer dizer, o Bolsonaro ele tá assim, bom, eu não vou sair daqui, cara, eu vou ficar nessa toca aqui, porque senão eles vão arrebentar comigo. Vamos aguardar mais um pouco, vamos observar. Eu quero, já finalizando essa live, agradecer a todos vocês, muito obrigado pela audiência, até você, seu bolsominion do inferno, muito obrigado pela audiência, e a gente volta a se encontrar na próxima live do Conde. Um beijo e até!